Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal Professor Marcos Miguel. Nessa videoaula iremos resolver juntos um problema que caiu no vestibular do ITA, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, no ano de 2009/2010, e lá na prova é a questão de número 21, ok? Vamos ao enunciado do problema. Sejam A, B e C conjuntos tais que C está contido em B, o número de elementos de B menos C é igual a 3 vezes o número de elementos de B inter C, que por sua vez é igual a 6 vezes o número de elementos de A inter B. O número de elementos de A união B é 22 e a sequência formada por número de elementos de B, número de elementos de A e número de elementos de C é uma progressão geométrica de razão R maior do que zero. Aí ele pede que você determine primeiro o número de elementos de C, isso no item A, e no item B ele pede para determinar o número de elementos do conjunto das partes de B menos C, ok? Então o problema é dividido em duas partes. No item A, ele pede para determinar o número de elementos de C, e no item B, ele pede para determinar o número de elementos do conjunto das partes de B menos C, ok? Então vamos à solução do problema, certo? Inicialmente, ele diz que o C ele está contido em B, né? De outro modo, C é subconjunto de B. Isso significa que todos os elementos de C são elementos de B, ok? Aí vejam que ele dá também as seguintes igualdades. O número de elementos de B menos C, essa barra invertida significa menos em conjunto, certo? Então eu leio isso aqui, B menos C. O número de elementos de B menos C, ele diz que é igual a 3 vezes o número de elementos de B interseção com C, que por sua vez é igual a 6 vezes o número de elementos de A interseção com B. Então vamos ver o que é que dá para deduzir dessas igualdades. Primeiro, se o C está contido em B, isto é, se todo elemento de C é elemento de B, tá certo? Então, o número de elementos de B menos C vai ser simplesmente o número de elementos de B menos o número de elementos de C. Agora, tomem cuidado que isso não vale em geral. Nem sempre o número de elementos de B menos C vai ser igual ao número de elementos de B menos o número de elementos de C. Isso só vai acontecer quando o C estiver contido no B, tá certo? Aí isso aqui vai ser igual a 3 vezes. Aqui também eu posso dizer o seguinte, como o C está contido no B, a interseção entre o B e o C vai ser o próprio C. Então aqui eu posso substituir por número de elementos de C, tá ok? Como o C está contido no B, a interseção entre o B e o C vai ser o próprio conjunto C. Então aqui fica número de elementos de C igual a 6 vezes, como eu não sei nada sobre o A e o B, então aqui eu só posso repetir número de elementos de A inter B. Tá claro até aí? Agora vejam que nessa primeira igualdade a gente consegue isolar o número de elementos de B em função do número de elementos de C. Basta passar menos N de C para o segundo membro. E aí a gente vai ter que o número de elementos do conjunto B vai ser igual a 4 vezes o número de elementos do conjunto C. Porque o menos N de C passa somando, 3 mais N de C mais N de C vai dar 4N de C. E nessa outra igualdade aqui, dá para a gente isolar o número de elementos da interseção entre A e B. O número de elementos da interseção entre A e B, dividindo ambos os membros por 6, vai ficar igual ao número de elementos de C
dividido por 2, ok? Então, manipulando essas igualdades e usando o fato que o C está contido em B, a gente chega a essas duas conclusões, que o número de elementos de B é 4 vezes o número de elementos de C e o número de elementos de A interseção com B é a metade do número de elementos de C, ok? Agora, o problema diz também no enunciado que a sequência formada pelo número de elementos de B, o número de elementos de A e o número de elementos de C, essa sequência ela é uma progressão geométrica, certo? Vou abreviar por PG. Então, essa sequência de 3 elementos ela é uma PG. Ora, se isso aqui é uma PG de 3 termos, eu posso escrever que o termo do meio ele é média geométrica dos dois outros, isto é, o número de elementos de A elevado ao quadrado vai ser igual ao número de elementos de B multiplicado pelo número de elementos de C, tá? Isso é uma consequência do fato dessa sequência ser uma PG. Então, esse termo ele vai ser média geométrica do anterior e do termo posterior, tá certo? Traduzindo, o n de A elevado ao quadrado vai ser o n de B vezes o n de C. Mas aí a gente sabe que o n de B ele é 4 vezes o n de C. Aí eu vou pegar e substituir nessa nova igualdade. Então vamos ficar com o quê? Vamos ficar com número de elementos de A elevado ao quadrado. Isso vai ser igual a n de B, que é 4 vezes o n de C, multiplicado por n de C, ok? E aí vamos ter que o n de A elevado ao quadrado vai ser igual a 4 vezes o n de C, também elevado ao quadrado. E aí, tirando a raiz quadrada dos dois membros, vamos ter número de elementos de A igual a 2 vezes o número de elementos de C. Então, fazendo essa substituição, né, a gente conclui que o número de elementos de A é o dobro do número de elementos de C. Ok? Agora, existe uma outra informação que a gente ainda não utilizou, que é o número de elementos de A união B. Ele diz no problema que o número de elementos de A união B é igual a 22. Então, vamos usar agora esse fato, certo? Então, passando aqui para uma outra folha, a gente tem que o número de elementos de A união B, ele diz no enunciado, isso aqui é igual a 22. Ora, mas o número de elementos de A união B, sabemos que é o número de elementos de A somado com o número de elementos de B menos o número de elementos de A interseção com B. Aí isso vai ser igual a 22. Só que das manipulações anteriores, a gente tem que o número de elementos de A é 2 vezes o número de elementos de C, tá certo? O número de elementos de B, a gente tem que é 4 vezes o número de elementos de C, e a gente tem também n de A inter B em função de n de C. A gente sabe que n de A inter B é a metade do número de elementos de C. Isso igual a 22. Então, percebo que com essa equação a gente vai responder o item A, né? Vai determinar o número de elementos do conjunto C. Vamos multiplicar ambos os membros por 2. Então, vamos ficar com 4 vezes n de C, somado com 8 vezes n de C, menos n de C. Isso vai ser igual a 44. E aí, juntando os termos semelhantes, 4 mais 8 é 12, menos 1 dá 11. Vamos ficar, então, com 11n de C igual a 44. Então, a conclusão é que o número de elementos de C vai ser igual a 4.
E aí está respondido o item A, tá certo? Porque no item A ele pede que você calcule o número de elementos de C. Agora o problema, né, lá no enunciado a gente tem um outro item, que é o item B. No item B, ele pede para você determinar, isso aqui, ó, o número de elementos do conjunto das partes de B menos C. O conjunto das partes também é conhecido como conjunto dos subconjuntos. Então, se aqui está escrito número de elementos do conjunto das partes, então seria o número de subconjuntos de B menos C, certo? Só que sabemos que o número de subconjuntos ele é calculado por 2 elevado ao número de elementos do conjunto. No caso aqui, o conjunto é B menos C, então vai ficar 2 elevado ao número de elementos de B menos C. Só que lá do enunciado a gente sabe que o conjunto C ele está contido em B. Aí nesse caso em particular, o número de elementos de B menos C é N de B menos N de C. Inclusive isso já apareceu lá no início da solução, né? Tá certo? Então repetindo, como ele diz que o C está contido em B, o N de B menos C pode ser substituído por N de B menos N de C, ok? Então, para a gente determinar o número de elementos do conjunto das partes de B menos C, basta saber que é N de B e N de C. Ora, o N de C a gente acabou de calcular, é 4. Mas o N de B das manipulações anteriores, a gente viu que é 4 vezes o número de elementos de C. Então, substituindo aqui, vamos ter 2 elevado a 4 vezes N de C. 4 vezes N de C é o valor de N de B, tá certo? Isso a gente encontrou na resolução do item A. Isso menos N de C, né? Então, simplificando, tá certo? Isso aqui vai ser igual a 2 elevado a 3 vezes N de C. E o N de C, por sua vez, a gente sabe que é igual a 4, né? Então, isso vai ficar 2 elevado a 3 vezes 4. E 3 vezes 4 é igual a 12. Então, o número de elementos do conjunto das partes de B menos C é 2 elevado a 12. E 2 elevado a 12 sabemos que dá 4.096, ok? Então está respondido aí. A resposta do item A é o número que ele pede, o número de elementos de C, né? A resposta do item A, portanto, é igual a 4. E no item B ele pede o número de elementos do conjunto das partes de B menos C. Aí fizemos as contas e isso dá 4.096. E, portanto, o problema está resolvido. Ok, pessoal? Então, se gostou, deixe o seu like, inscreva-se no canal e até a nossa próxima videoaula.